Bom dia a todos. Bom dia, deixa eu chamar a Bianca. Bom dia para quem tá entrando. Bom dia a todos. Mais um café com sono, quarta-feira de manhã, às 8, pontualmente. Deixar aqui para esse sol muito bem-vindo não invadir a tela, pelo menos. Bom dia, oi Bianca, bom Bom dia. dia, Tudo bem? tudo bem, Letícia? Bom dia. Tudo ótimo. Bom, que bom. Eu e a Ila temos sempre uma dificuldade nesse começo, porque sempre dá alguma coisa de informática, mas ultimamente está indo tranquilo. Ah, que bom. Muito bom. Agora, as pessoas vão entrando, né? Esse um horário, acho que eu te expliquei um pouquinho, mas para deixar reforçado e gravado, a ideia do Café com Sono é sempre conversar sobre temáticas que envolvam ambas as áreas, né? As áreas no qual você trabalha, a área onde eu trabalho e o que a gente tem de interseção entre as duas áreas, né? Então, Legal. e a gente vai fazendo um bate-papo e 7h30 a gente encerra porque todo mundo tem que começar a vida e o dia, né? Tem Sim, criança em casa, tem o trabalho. sim. Então, deixa. Quer se apresentar primeiro, para quem não te conhece? Pode ser, pode ser. Prazer, gente. Eu sou Bianca, sou psicóloga clínica, trabalho com infância e adolescência, orientação parental e estou nessa área do sono com a Letícia e com a Ila, Muito bom, né? muito bom. Eu acho que tem tanta interface importante e a gente Tem. escolheu habilidades sociais dentre essas, porque eu acho que pelo menos sob a ótica que a gente tem dentro da medicina, a habilidade social fica realmente uma coisa solta, fica meio aberto, em aberto. Aí eu queria que você consegue explicar para a gente mais ou menos como é que você define, como você enxerga, ou como não precisa ser definição acadêmica, mas na clínica, como é que você coloca o que é habilidade social? Uhum, ótimo, acho que é importante começar por esse ponto. E até, ô Letícia, antes de falar sobre isso, quando eu vi o tema da live, né, a princípio parece uma coisa tão solta uma coisa da outra, assim, né, mas quando a gente vai explorar, a gente vê uma relação muito grande, né, entre habilidades sociais, habilidades socioemocionais com o sono, né. Eu vou começar explicando de uma forma muito simples o que são as habilidades sociais. Basicamente, habilidades sociais são um conjunto de comportamentos, né, de habilidades que permite o indivíduo se conectar, ter um bom relacionamento. Então, é um apanhado de comportamento que permite o indivíduo interagir e ter relacionamentos que são saudáveis, que são positivos, que a gente poderia falar em muitas dessas habilidades, né? Então, por exemplo, fazer um pedido seria uma habilidade social, aprender a tolerar frustração é uma habilidade social, saber nomear o que eu estou sentindo, perceber o que o outro precisa, o que o outro está sentindo, ir para uma resolução de problemas num contexto social. Então, tudo isso são habilidades sociais. Eu acho que é muito importante e exatamente essa introdução que você trouxe, Bianca, exatamente para a gente pontuar onde é que daí a gente sai um ponto para chegar do outro lado no sono, né? Que eu acho que esse é um conceito interessante das pessoas terem, Uhum, que nem todo mundo, eu, por exemplo, não tinha de forma muito clara, até conviver bastante com a Ila, com a área da psicologia e entender o quanto essas habilidades sociais são importantes no contexto do sono. Porque se a gente pensar de uma forma muito simplista, talvez, a gente pensaria, ai, habilidade social, que deve ser uma coisa do dia, vai acontecer também à noite, né? Então, assim, o que isso vai impactar na noite, né? Então, mas na verdade é isso mesmo, né? Você tem que olhar que a habilidade social, ela é mais ampla e tem mais itens do que somente uma relação do um com o outro. Às vezes ele pode ter relação com ele e essa relação com o outro pode ser com os pais também, sem dúvida, sem dúvida. Concordo, né? concordo. A gente Eu poderia acho. ampliar isso pensando em habilidades socioemocionais também, né? Que inclui tanto essa questão do conjunto de comportamentos com o outro numa relação, mas as habilidades socioemocionais pensando o quanto esse indivíduo consegue se perceber, perceber o que ele está sentindo, perceber se ele está com sono, perceber se ele está com medo na hora de dormir, saber nomear e expressar isso, né?
É, isso é uma coisa importante, porque se você pensar em infância e neurodesenvolvimento, algumas coisas não vão estar definidas, já não vão existir ainda por definição da idade, Uhum. né? Tem algumas coisas de percepção e autopercepção que não vão ter pela própria idade, então não dá pra gente exigir de algumas idades, e outras por distúrbios do neurodesenvolvimento, né? Então, e que aí é um ponto importante que a gente tem que entender, é, que independe de sequência de comportamentos, às vezes, né? Aí eu queria entrar numa outra seara, Bianca. O quanto isso, na prática de vocês, ou no conhecimento da psicologia, é uma habilidade aprendida? E o quanto isso é uma habilidade inata? Quais habilidades especialmente você está falando? Habilidades sociais. Se a gente falar. Bom, a gente pode escolher. A gente pode escolher primeiro de percepção do outro. O quanto isso é Uhum. aprendido ou ensinável ou ensinado e o quanto a pessoa nasce com aquilo. Eu acho que, pensando em habilidades, né, são habilidades que são ensinadas, né, e aprendidas num contexto. É claro que a gente precisa de um organismo que consiga perceber, estar atento, tem um pouco do que é inato mesmo, né, de uma percepção ou de uma empatia, tem um Uhum. pouco do que é inato, de um organismo com relação social, como a gente sabe também, por exemplo, pensando em neurodesenvolvimento, em questões de desenvolvimento, no autismo, por exemplo, né, a gente tem alguns déficits nessas habilidades, né, então, pensando, o organismo ele precisa estar preparado para viver essas situações, mas com certeza são habilidades ensinadas, né, e treináveis. A gente trabalha muito no consultório, é muito comum que pacientes chegam no consultório precisando treinar essas habilidades. A habilidade de se perceber, a habilidade de nomear o que está sentindo, a habilidade de perceber o outro, a habilidade de chegar num acordo, de tolerar a frustração, de lidar com as emoções, de agir antes de pensar. Então, são habilidades que a gente consegue, sem dúvida, treinar. São É. treinadas. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente costuma dizer, muitas vezes, sempre que a gente fala de insônia, principalmente, que eu acho que é onde isso mais interfaceia, né? Que é aquela insônia com dificuldade de iniciar o sono, principalmente. Uhum. Uma coisa que interfaceia bastante, a gente costuma dizer que ali a habilidade, o se autoninar é uma habilidade aprendida, né? E que faz parte de um marco do desenvolvimento. E que a criança desenvolve essa capacidade por volta dos 7 meses de vida, né? Então, tanto que a gente não fala em insônia por definição, a definição de insônia não pode acontecer antes dos 6 meses, né? Então, é de 6 meses em diante. Até lá, a gente está colocando tudo na conta da fisiologia do sono polifásico. Ah, sono polifásico, vai para lá. Mas a gente sabe que, antes disso, comportamentos podem ir impritando e a criança associando uma coisa a outra. Mas que toda criança com um desenvolvimento neurológico normal tem no autoninar um marco do desenvolvimento neurológico. É a habilidade de se acalmar, de se autoninar, ou seja, com 7 meses. É uma coisa que a gente não vê na prática clínica, né? A gente não vê clinicamente falando, a gente não vê a grande maioria das crianças se ninando com 7 meses, né? Pelo menos o que chega no consultório, talvez a nossa amostra seja um grande viés, Sim, né? sim. Mas aí eu acho que entra um pouco o contexto, né, dessas crianças, né? Um pouco onde elas estão inseridas, né? O quanto muitas vezes elas não têm essa oportunidade, né? Então, elas, Uhum. acho que aconteceu muitas vezes essa associação. Então, o ninar, ele está associado a um outro contexto, como, por exemplo, estar com os pais, o mamar, né? O estar sendo ninado pelos próprios pais. Mas eu acho que muitas vezes, em alguns contextos, isso não acontece porque acho que muitas pessoas não sabem dessa informação, né, Letícia, que é um marco do Uhum. desenvolvimento, e que as crianças Uhum. elas têm essa capacidade, né? Acho que na verdade o que as pessoas pensam é o contrário, né? Que a criança tem uma dependência muito grande dos pais, né, para É, isso. é, é. Então, eu acho que às vezes o contexto não favorece essa habilidade dela aparecer, né? Eu acho que isso é um ponto super importante, sabe, Bianca? A gente exatamente entender que aí é um outro conhecimento, né? A partir de que momento, que habilidades sociais já deveriam estar desenvolvidas e o quanto a gente, como sociedade, até eu vou extrapolar um pouquinho, especulação minha, sociedade muito ansiosa, chega lá na frente e atrapalha o desenvolvimento da criança. Tem uma educadora que as pessoas conhecem muito
pela decoração do quarto, que é Montessori, Maria Montessori, né? E ela tem a frase clássica da Maria Montessori é: toda ajuda desnecessária atrapalha. sim. Então, eu acho que na definição, no desenvolvimento das habilidades sociais, eu acho que talvez isso seja um exemplo interessante, né? A criança não precisa da sua ajuda. Você tá ajudando para ser mais rápido, porque você está ansiosa e não consegue ver a criança errar e tentar sozinha e fazer Aí eu sozinha. acho que é um pouco uma intolerância dos pais, né? De tolerar a É. própria frustração. Talvez de ver a criança se organizando para esse comportamento, mas ela está aprendendo, então vai ser um comportamento refinado, né? Ela está Aham. aprendendo a fazer isso. Então, isso pode gerar uma ansiedade nos pais de quererem já intervir e já fazer pela criança, né? Não só nesse contexto, mas eu acho que em muitos contextos, em muitos comportamentos. Então, eu acho que sem dúvida, acho que faz muito sentido. Acho que um pouco também, acho que a gente está numa era, né, Letícia, que a gente tem falado muito sobre infância, a gente tem falado muito sobre criação de filhos, a gente tem falado muito sobre comportamento infantil, e existe um medo muito grande dos pais de falharem, de errarem, né? Então, assim, de deixar a criança chorando, ou de deixar a criança ali se organizando sozinha, e isso gerar um trauma, né? Então, tem uma ansiedade muito grande dos pais, né? Sim. Por trás desse comportamento, né? E eu acho que eles acabam, às vezes, fazendo coisas que a criança pode fazer por ela mesma, né? É verdade. E eu acho que, assim, infelizmente, com a informação com menos filtro atualmente, não estou dizendo que hoje é ruim e ontem era bom, e ontem era bom, ontem era ruim e hoje é bom, não tô fazendo juízo de crítica sobre isso. Mas, assim, a quantidade de informação solta e a desinterpretação, ou dificuldade de translação do que é ciência para o que a gente consegue aplicar do que é ciência, pega trabalhos, às vezes, em animais, trabalhos em macacos que não foram replicados ou validados em humanos, e pegam ali, ai, sobe hormônio X, acontece hormônio Y, tá in vitro, tá em animal, de laboratório. E aí aplica no humano como se fosse uma. E a forma de aplicar e de falar e de vender é como se aquilo fosse a verdade absoluta e você tivesse abrindo as portas do câncer para o seu filho ao deixar seu filho tentar fazer uma coisa e não conseguir, né? Não é largar a ermo, obviamente. É claro que tudo tem regra, né? Assim, ninguém faz nenhuma intervenção sem primeiro, um embasamento científico, segundo, sem suporte, né? E sem que aquela criança ou aquela família seja capaz de receber aquela intervenção. Então, eu acho que isso é uma coisa que piora mais esse lado ansioso, né? Os pais têm medo de errar. Até porque, se a Sim, gente pensar na gente como geração de pais, então, nós, eu sou mais velha, mas tenho um filho pequeno, né? Então, assim, nós que estamos entre os 30 e poucos e os 40 e poucos, assim, nesse meio do caminho, viemos de uma geração que era muito austera e não queremos colocar isso para os nossos filhos. Só que a mas a gente gente. está indo para um extremo oposto, né? Desse Exatamente. lugar. Exatamente. A gente está indo para o extremo oposto. E esse extremo oposto, é por isso que a gente está vendo, muito provavelmente, assim, acho que talvez um dos fatores, que a gente veja o aumento da incidência de insônia. Né? Então, transtornos do sono no consultório, cada vez mais eles são muito mais um transtorno do comportamento, alguma questão do comportamento, onde o sono é sintoma, onde a insônia é sintoma, né? Então, acho que talvez isso seja um ponto importante para trazer, que assim, se a gente pensa em habilidade social e associa habilidade social ao sono, principalmente na insônia, talvez seja um dos fatores causais Sem muito dúvida. importantes do aumento de insônia hoje em dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou de os casos terem aumentado, eu concordo. Acho que um dos motivos que eu voltei para estudar mais sono foi justamente por na clínica eu ver o quanto a queixa de sono, os pais não necessariamente chegavam buscando trabalhar o sono, mas dentro da queixa tinha uma questão do sono, ou eu percebia que o sono era uma questão importante ali. Então foi um dos motivos que me fizeram, né? Acho que buscar estudar mais sobre o sono. Eu concordo com você. Eu acho que essa relação, né, Letícia, dos pais com a criança em relação ao sono antes de dormir, diz muito sobre essa insônia, né? Essa dificuldade da criança, né? Mesmo, acho que pensando nas insônias, né?
mesmo da criança não conseguir se auto-eliminar, até dos pais também terem dificuldade de colocar limite na hora de dormir. Ah, ele não dorme mais cedo, ele não quer dormir mais cedo. É uma fala muito comum, assim, também, É, né? Dos é, pais. Então, tem uma dificuldade dos pais também em estabelecer limites, e das crianças obedecerem essas regras também é uma habilidade social, né? O seguir regras, o obedecer regras, mas às vezes o contexto está com uma dificuldade importante de colocar isso como uma regra, né? é. Uma coisa que você trouxe importante desse outro subtipo de insônia é que muitas vezes a gente vê no sono, talvez o sintoma que mais cedo impacte. Não é que ele tenha sintomas que não impactem. Tem sintomas que impactam. Os pais podem estar impacientes, podem não conseguir ir ao mercado com a criança fazer compras, podem não conseguir nada disso porque a criança não consegue aceitar limites, mas é como se os pais sempre fossem assim. Eles sempre se antecipassem ao desejo da criança, eles se antecipassem ao que tem que acontecer, não tolerassem a frustração que é assistir a criança desmembrando uma ordem para poder conseguir obedecer aquela ordem, e aí fazem isso o dia inteiro, todos os dias. Então, a criança não é exposta a nenhum tipo de frustração. Nenhuma frustração. Ela não é frustrada ao tentar, ela nem chega a se frustrar porque os pais se antecipam para protegê-las, né? E aí, o que acontece durante a noite? O que vai acontecer de noite? Os pais querem que ela fique sozinha. Eu costumo dizer, acho que você já me ouviu falando, né? Que Pensei nessa fala frase. grego o dia inteiro. Chega de noite que eu falo alemão. É, é. Não E dá, é acho uma que linguagem comportamental, não é? A gente pode sim, considerar assim? sim, Uma sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma coisa, uma frase que você fala muito também é o quanto o sono não é um comportamento restrito da noite, né? Então, é um pouco disso, né? Esse manejo dos pais, essa forma de colocar limites nos filhos, ou até essas habilidades que os filhos têm, não diz respeito só à noite, né? É de todo um conjunto do dia, né? De tudo que aconteceu no dia. A noite vai ser um reflexo também do dia, né? Então, se os pais no dia a dia têm uma dificuldade de lidar com a frustração dos filhos, à noite isso vai acontecer também, né? Se a é, criança não lida com a frustração, ou ela não precisa ter autonomia durante o dia, a noite ela não vai ter essa autonomia também, né? Ela não vai lidar com a frustração dos pais não estarem perto, de querer da forma como ela quer as coisas, né? De dormir no horário que ela tem que dormir. Então, acho que o quanto o comportamento da noite não se restringe só à noite, né? Mas o quanto a gente está falando de um conjunto de comportamentos dos pais e da criança de uma forma geral, né? Durante o dia também. então, isso é um ponto super importante, porque muitas vezes, quando vão no consultório, você deve sentir a mesma coisa. Vem trazendo no sono. Claro, todo mundo vai chegar no consultório, em qualquer consultório, e quer resolver tudo da forma mais Sim, simples e rápida. sim. Natural. E ninguém está criticando isso. Principalmente o sono, né? Acho que a privação de sono, acho que os É, efeitos da privação de sono é muito difícil de lidar, né? Então, acho que é, quando a gente está falando de sono, existe uma ansiedade de resolver as coisas é, muito grande. é. Não, e você não sei se você sente a mesma coisa, de que quando chegam pra gente já estão nas últimas. Já chegam, é quase para pedir remédio, né? Do tipo, soluciona ontem, soluciona do jeito que for, Já soluciona tentei ontem. tudo, né? Exatamente, já tentei de tudo, é uma frase clássica, eu já tentei de tudo. E aí, soluciona pra ontem. Só que chega lá, você vai falar assim, não, calma. Primeiro que não é só a criança. E às vezes a impressão que eu tenho, ou pelo menos uma impressão emocional minha, de que eles querem que eu ache alguma coisa orgânica para dizer, olha, tá aqui o culpado. Tá aqui, ó, a gente tem um nome, tem um remédio, isso vai se resolver. Só que a grande maioria das vezes não é isso. A grande maioria das vezes envolve habilidades sociais. A grande O maioria. Assim, comportamento, né? o Tanto comportamento comportamentos da criança como comportamentos dos dos pais, né? pais. Essa díade, né? De relação É. pais-criança, sem dúvida. E eu acho que você falou uma coisa super importante, Bianca, que é essa questão do comportamento dos pais, da tolerância dos pais à frustração de ver a criança fazendo ou de ver tentando. Então, o quanto os próprios pais ficam com essa dificuldade, e às vezes a dificuldade da gente explicar para eles que a questão está aí, né? Que muitas vezes é aí que está a questão. É do tipo, você não consegue ver seu filho tentando e não conseguindo, e o pior, aí também, eu não tô criticando os pais, mais uma vez, os pais são os seres privados de sono. É isso que eu ia falar, é isso mesmo. Muitos deles chegam na clínica
como a privação de sono é importante, né? E acho que a gente poderia falar também um pouquinho dos efeitos da privação de sono, né? É, Tanto na é, criança quanto nos pais, assim, acho que pode ser uma coisa interessante, né? De é. pensar. Eu acho que assim, pensando nos efeitos da privação de sono, a gente vai pensar nos pais. A privação de sono, ou redução da quantidade de sono como um todo, a primeira coisa que você vai sentir é humor. Então, o primeiro efeito, primeiro, do zero, é o humor. Aí a gente sempre divide privação se ela é crônica ou se ela é aguda. Uma privação aguda vai mexer no teu humor. E vai te dar mais cansaço, ou mais fadiga, uma sensação de sonolência, aí depende se é homem ou mulher. A mulher é mais fadiga, o homem é mais sonolência, o cansaço fica nos dois. Na criança é irritabilidade, né? Estabilidade. E assim, esse é o efeito primeiro. Só que num prazo mais longo, a gente começa, primeiro, adultos, né, a se ver e se aprender com esse humor já alterado. Com esse humor, com dificuldade de ser regulado, que acho que aí é que é uma coisa Essa que dificuldade de pega muito. regulação, né? E entra a frustração, aí entra esse manejo na notícia, que começa a ser Exatamente. afetado também. Então, isso pega dificuldade de relação, de regulação para a criança, isso pega dificuldade de regulação para o adulto. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Então, quando você fala de humor, aí a coisa vai cronificando e vai entrando na regulação emocional. E aí, quando a gente passa um pouquinho mais para frente, ou seja, é maior, a gente começa a ter alterações na própria cognição. Uhum. E aí a gente vai ter alterações de memória. Você não vai se lembrar do que fez, do que aconteceu. Lembra, sempre que a gente pensar no que está acontecendo no cérebro relacionado ao sono, a gente está pensando assim, puxa, é, é um cérebro que tem uma neuroquímica, uma eletricidade que precisa manter algumas funções básicas. Só que se eu não tiver energia, que é o que o sono recompõe, eu vou ter que cobrir um santo descobrindo o outro. É nesse momento que a gente tem afetada o primeiro ponto na cadeia de aquisição de memória, que é a atenção. Sim. Uhum. O que vai acontecer com a atenção? O cérebro vai estar muito ocupado, ficando acordado e vai perder a habilidade de ficar atento. Aqui entra o ponto. Aí a gente começa a ter questões de memória antecipadas por questões de atenção. Então, lapsos de atenção enormes, e assim, que às vezes a própria pessoa não percebe. Só vai perceber quando acontece alguma coisa mais grave, né? Quando são coisas pequenas, ele não vai prestar atenção. Só que até a habilidade social merece atenção, né? Precisa de Sem atenção. dúvida, a atenção é um pilar importante quando a gente está falando de habilidade social, da percepção, né? A percepção de si, né? Essa atenção ao outro, ao contexto, a atenção ao que o outro está expressando, ao que o outro está precisando, ao que o outro está sentindo. Eu estou numa relação que eu estou atenta a essa relação, né? É, Para ter comportamentos mais adaptativos para aquela relação. Então, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho é. que, até pensando nos pais também, acho que habilidades para os pais também na notícia. O quanto Sim, essa atenção à criança de algum jeito, né? O que a criança precisa, essa reciprocidade de algum jeito, né? Ela é. está afetada também. E aí eu acho que assim, aqui é um outro ponto que eu começo a enxergar que num dado momento, mas terminando os efeitos da privação de sono, num grau mais lá na frente, então a gente já teve do comecinho humor, atenção, memória. Aí a gente vai ter outros efeitos piores, que aí são cardiovasculares, tarará, a gente vai ter efeitos maiores. Então, isso aqui é efeitos da privação de sono. Bom, mas voltando à atenção, eu acho que tem um ponto importante aqui, que ele não consegue prestar atenção, os pais não conseguem prestar atenção em si, nem direito na criança. A criança não consegue, porque ela não está conseguindo treinar essa habilidade social até para essa O relação, contexto não favorece, né? e não Esse favorece. desenvolvimento, essas Exatamente. habilidades. Aí eu acho que vem um outro lado, que eu acho que a atenção rouba a presença. Então ela rouba a presença dos pais, né? Os pais às vezes estão de corpo presente, mas não estão de mente presente. E aí começa a criar uma relação distanciada e a criança aprende esse distanciamento. É uma coisa que isso eu tô observando, tá? Isso não é uma coisa de eu não li em canto nenhum. Eu não sei se faz sentido. Faz todo sentido, faz todo sentido.
Acho que até pensando um pouco nessa privação de sono, quanto isso também afeta essa reciprocidade, né, dos pais, da criança com o outro, para com os pais para com a criança, né? É, Sim, é. faz todo sentido, faz todo sentido. É. Mas se a gente pensar também na sociedade 24 horas, que a gente faz 20 coisas ao mesmo tempo e que bota as crianças pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, acaba que os pais ficam muito, não é funcionais, o termo, seria como se os pais ficassem muito operacionais, né? O Operacionais, ó, botão automático tá ligado e automático. eu só faço o que eu tenho que fazer, né? Sem estar presente, Exatamente, né? exatamente. Eu levo meu Sem filho estar na atento. escola. Eu levo. Nananana. Eu faço não sei o que pro meu filho. Eu levo minha filha no balé. E nananã. Mas tá lá, tá fazendo 20 coisas ao mesmo tempo, porque não pode perder tempo. E mais uma vez, o disclaimer não é juízo de crítica. Né? É assim, é a constatação, porque para a gente fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, a gente claramente precisa entender o que está acontecendo, né? Mas assim, e afeta a habilidade social, né? A gente tá. É uma sociedade cansada, principalmente a gente que mora em cidade grande, a gente sente isso, a gente sente na pele mesmo isso muitas vezes, né? Pensando na cultura, né? Isso é uma cultura que valoriza muito o fazer o tempo todo, o se desenvolver o tempo todo. E que se preocupa um pouco com o descanso, né? É, Né? é, Acho que isso acontece muito, né? E isso tem acontecido muito com as crianças, né? De terem agendas muito lotadas, de valorizar o desenvolvimento de muitas habilidades. E eu acho que essa questão do sono, né? Do descansar, do dormir, vai ficando no final da lista como de prioridade. é. E aí o E que isso começa a acontece? afetar todas as outras áreas e todas as outras habilidades. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas não percebem, né, Letícia? Que veio do sono um monte dessas, de ter essas habilidades afetadas mesmo, a É, relação com os pares, pensando em funções executivas também, que envolve atenção, envolve questão de regulação, isso também é afetado, né? é. Então, quando você pensa o quanto o sono vai cobrar de preço na habilidade social e o quanto a habilidade social vai cobrar de preço no sono, aí você vê como essa interrelação, ela é muito importante, né? Muito, muito. Como a gente colocar isso aqui, tanto para a criança se regular para conseguir dormir, quanto para os pais se regularem e conseguirem regular para conseguir dormir, quanto a relação com o outro faz com que a criança também se sinta mais segura, né? Essa segurança na hora de dormir. O fato dela saber que ela tem a reciprocidade dos pais, de que ela está emocionalmente segura. A gente sempre fala de ambiente de sono, a gente pensa num quarto bonitinho com tons pastéis. Mas a gente está falando de ambiente emocional também, né? E o quanto Essa relação, né, desse apego. exatamente. O quanto isso é importante nesse momento. No momento de adormecer, que a gente está falando imediatista, mas que nas 24 horas vão se refletir nessa hora de dormir. E acho que, assim, a gente tem 1 minuto só, voa, né? Muito rápido, passou muito rápido. É muito rápido. É muito Mas acho que, rapidinho. Não assim, dá muito para, né, a gente faz, dá uma pincelada é um nos temas, overview. assim. É, 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 é. Então, acho que assim, como a gente falou bastante, a gente falou das insônias, dessa dificuldade, tanto, né, do fato de ser uma questão de 24 horas, do fato de você refletir lá. Você trouxe muito bem a história da resistência em ir para a cama, né? Eu acho que, assim, no último minuto, o que que você definiria do que é mais importante você acha as pessoas saberem de habilidades sociais e sono? eu acho que as pessoas, tanto os profissionais quanto os pais, eles precisam entender o quanto o sono é um pilar fundamental para o desenvolvimento dessas funções, funções de habilidades sociais, funções executivas, o quanto o sono tem um papel central. E quando a gente também está falando no processo do adormecer, a gente está falando também uma série de habilidades importantes que a criança precisa desenvolver, né? Eu acho que os pais, os profissionais que atendem criança, eles precisam ter isso muito claro, do impacto do sono nessas É. habilidades, né? É. E dessa diferença, né, Bianca? O que que é habilidade social e o quanto que esse impacto que você está falando. E saber diferenciar, né, do que Sim, é o que, sim, né, no jogo. sim, Para não sim. parecer tudo um grande balaio. Ai, o sono tá ruim, ponto. Calma, ruim como o quê? Quais são os detalhes aqui? Ruim em quê? O que que é? Para Sim. a gente começar a qualificar, né? Sim, sim, sem dúvida. Até para a gente conseguir intervir da melhor forma, né? Acho que a gente Sim, precisa saber formular o que está acontecendo com esse sono,
qual é o problema desse sono, é na relação, é no desenvolvimento de algumas habilidades que não foram desenvolvidas. A gente está falando de um ponto de comportamento dos pais nessa relação que precisa ser trabalhado. Acho que Uhum. é um pouco do que a gente faz muito, né, Letícia? Ai, De é verdade, é entender verdade. todos esses pontos e entender qual a influência disso no sono, né? De parte, por Não, onde a gente começa? exatamente. Vamos desenrolar esse novelo, né? É isso, é isso. Muito bom, Bianca. Obrigada. Obrigada por aceitar, por estar aqui com a gente tão cedinho, Imagina, eu que agradeço o viu? convite. Ai, Sempre obrigada uma por honra, um todo mundo que prazer. assistiu. Ai, o prazer é meu, sempre aprendo. E depois eu vou deixar gravada lá no perfil, Ótimo. aí compartilho com você, fica gravada no teu também. Combinado. Obrigada, Um pessoal, por beijo. assistirem. Um beijo, Obrigada, Letícia. beijo. Bom Bom dia. dia. Tchau, Tchau, tchau. tchau.